Boa noite, presidente Edugelme, vereadora Flávia, vereador Florentino, nobres pares, público presente, os auxiliares, né? Quero começar dando as boas-vindas para vocês. Muito claras as suas palavras, né? Eu cumprimento a Simone em nome de todos. Fica muito claro quando as auxiliares da educação infantil, elas vêm aqui descrever e pedir a inclusão e a valorização no quadro do magistério. E, no meu modo de entender, não é um assunto simples. E nem por isso ele vai ficar ou deve ficar encostado, né? É necessário rapidamente que o Poder Executivo ele tome a frente das discussões. Não é? Tenho certeza que tem uma questão jurídica que precisa ser contemplada, mas se não iniciar a conversa, né, quanto tempo vai ficar sem a inclusão? Então, eu também já participei, né, daquela reunião e faço minhas palavras dos outros vereadores. Eu também compactuo com essa ideia de que é necessário reivindicar os direitos. Precisa conversar sobre o assunto. Eu tinha um gerente alemão que ele dizia que toda vez que a gente coloca essa frase, ela tem que ir à luta, a gente já vai armado, né? Então, para vocês que trabalham tanto com a educação, né, tenho certeza que vocês vão mais do que a luta, mas que seja uma festa essa negociação. Porque quem vai ganhar os parabéns vão ser as crianças. E também não é demagogia, não, é muito claro, né? Muito claro a função, o objetivo pela qual ela é trabalhada, né? Então, está aqui oficialmente, o meu compartilhamento de ideia. Eu acredito que é necessário urgentemente tratar esse tema. Talvez a providência de uma tarde tão triste daquele pronunciamento, a gente consiga trazer um benefício tão importante para a carreira de vocês, não é? Então, que essa festa da negociação seja rápida. Não é? Quero também parabenizar essa casa, a volta da tradução em Libras. Não é? Ela iniciou na presidência do vereador Nil Ramos, e a Libras ela é tão importante porque talvez a gente só sinta na pele a inclusão quando nós somos incluídos, não é? Então que a gente possa lutar sempre pela uma inclusão, um trabalho de educação inclusiva, um trabalho social inclusivo, ele só é fundamentado se de fato a gente incluir as pessoas. Se ficar só na transparência ou ficar só na propaganda, é muito superficial. Então, parabéns pela retomada da Libras. Quero falar um pouquinho, quero iniciar minha fala parabenizando a Secretaria de Assistência Social, na pessoa do secretário, né, o Galácio. Eu estive presente semana passada em uma palestra, abre aspas, diálogo sobre o panorama da pessoa em situação de rua. Foram duas palestrantes, a professora doutora Cristiane Vale e a Helena Ganzaroli, né, elas são psicólogas, uma doutora e uma mestrando, e trouxeram à discussão a importância desse tema. Assim como na política partidária, quando as pessoas se preocupam em usar o dinheiro para infraestrutura, por exemplo, não é? Fica aquela situação, não vou gastar dinheiro embaixo da terra porque ninguém vê. Assim também é a situação em rua. A pessoa em situação em rua, ela fica ali marginalizada literalmente. Então eu quero compartilhar com vocês algumas ideias que elas nos trouxeram para a gente amadurecer essa política pública na cidade. Então, algumas estatísticas que são assustadoras. Primeiro, 82% das pessoas em situação de rua são homens. 53% de 22 a 44 anos. 53% ganham de 20 a 80 reais por semana. E aqui desmistifica aquele preconceito, achando que a pessoa, ou que toda pessoa em situação de rua está ali vagabundeando, e não é verdade. Ele ganha pouco, mas ele tenta ganhar normalmente na coleta ali do papelão, etc. 51% das pessoas que vivem em situação de rua têm parentes na própria cidade. Então ela trouxe uma série de dados, e como ela trabalhou em Vinhedo, uma série de dados na cidade, preservando a identidade das pessoas, óbvio, mas para que a gente possa dar um passo nessa situação. Eu já falei em 2017, falei o ano passado, e eu vou retomar essa proposta. É uma ideia, na verdade, é uma sugestão para a prefeitura. Existem muitos métodos de solução de problemas. Um deles é o chamado PDCA. Não é? Do inglês, do Plan, Do, Check, Action, mas a gente traduz muito claramente assim, é planejamento, fazer o que tem que ser feito, verificar se está funcionando e padronizar. Por que eu digo isso? Porque na maioria das situações que eu tenho verificado, a prefeitura ela tem muitos, aqui eu faço questão de destacar muitos funcionários que estão interessados em fazer o bem para a cidade.
Quando a gente não vê o resultado, né, a gente cria aquela expectativa. Por que não cuida do auxiliar, por exemplo? Por que não define esse assunto? Por que a gente não consegue eliminar as filas no posto de saúde, por exemplo? Ou melhorar o planejamento na questão do próprio planejamento de consulta? Né? É óbvio que quando a gente escuta o técnico vem com uma resposta que ele está ali vivenciando. Mas eu não sou necessariamente obrigado a aceitar. Exemplo muito claro. Toda vez que a gente fala com o pessoal da saúde, eles falam assim: não, mas toda cidade tem um problema de saúde. A gente pode aceitar ou não, a gente pode fazer com que Vinhedo, de uma maneira planejada, não aceite essa situação. Por que eu estou dizendo isso? Para continuar também o tema da semana passada, eu fui buscar mais informações. Agora a gente tem um pouquinho mais de 5 minutos. Mas como bom brasileiro, só porque aumentou o tema, eu trouxe mais assunto, não vai dar tempo também. Mas eu fui pesquisar. Então, eu estava falando especificamente da questão do jovem no mercado de trabalho. Como que a gente cuida do jovem na cidade de Vinhedo? Precisa de política pública. E a gente precisa, né, cada um de vocês, parabéns por estarem aqui envolvidos na Câmara, é necessário que a gente multiplique o assunto do bem para as pessoas. As pessoas não precisam gostar de política partidária, que é o que a gente vivencia. Mas a política pública é mais do que necessário. Exemplo, peguei uma pesquisa aqui de um documento 85 da CNBB, que é uma instituição, né, que está acima de qualquer pré-julgamento. Ela faz a seguinte pesquisa: maiores opções dos jovens no mercado de trabalho. Quais são os sonhos de vida dos nossos jovens? 72% eles querem conhecer outras culturas, viajar pelo mundo. 55% apenas ter uma formação de faculdade, que eu falei na semana passada, né? Além da tristeza do jovem ali do ensino médio, ele não ter uma perspectiva de trabalho, ele está perdendo a perspectiva de estudar. Apenas metade dos nossos jovens pensam em ter uma faculdade. Quer uma outra informação para a gente retomar a nossa... Apenas 76% acreditam que vão ter um trabalho. Então a gente já tem 34% de cada 100 jovens, eles já aceitaram que não vão ter trabalho. Como é que a gente muda esse panorama? Qual que é a ambição da geração Y? Depois eu me comprometo a falar nas outras semanas, mas só para a gente lembrar, geração XYZ é uma denominação que a gente dá para separar a questão das idades aí. Qual a importância para eles? Ter Wi-Fi em qualquer lugar. Uma geração Y, que são jovens aí de 20 anos, né, em torno de 20 anos, 92% acham que é mais importante ter Wi-Fi do que dirigir. Abre um parênteses, aquele garoto do Flamengo lá, o Vinícius Júnior, está jogando hoje no Real Madrid. Né? Então, cresceu ali com 20 anos, e o repórter perguntou: por que você não tem carta? Ele falou assim: porque eu não quero dirigir não, eu posso ficar no celular. Então, é uma situação que a gente está vivendo hoje. E ele pode, eu estou falando lá do exemplo de um famosão, né, da Espanha, mas e os nossos jovens que estão aqui se formando? Aí, para completar o meu raciocínio, nesses 2 minutinhos que me restam, vem trazer à tona a questão da violência. Porque se a gente não tem um jovem que está pensando em trabalhar, adivinha o que acontece com ele? Então eu trouxe aqui a pesquisa do Atlas da Violência. O Brasil registra mais de 65 mil homicídios em 2017. Foi recorde. Então o estudo saiu na semana passada, né, comecinho de junho. E aí, pasmem, abre aspas, Brasil atingiu pela primeira vez em sua história o patamar de 32 homicídios para cada 100 mil habitantes. A taxa registrada corresponde a 65.600 homicídios em 2017 e revela a permanência das ações efetivas para reverter o aumento da violência. O Atlas aponta, e ele foi produzido pelo Instituto de Pesquisa Aplicada, né, que é o IPE, de Pesquisa Econômica Aplicada, e traz um perfil muito lógico. O homem jovem solteiro, negro, com até 7 anos de estudo, que esteja na rua nos meses mais quentes do ano, é o que morre primeiro. Cerca de 59%. Então, eu venho aqui trazer esses dados para convidar a Prefeitura a fazer esse exercício de um método de análise e solução de problemas. Os dados, eles são quase que infinitos, tem muita informação. O segredo é a gente pegar esses dados, trazer para a nossa realidade aqui da cidade, fazer política pública, convidar o jovem para participar dos conselhos, fazer com que o jovem saia daquela inanição que é natural dele, não é? Ele está preocupado com o Wi-Fi. E como que a gente vai fazer com que ele se preocupe com o trabalho? Então, eu acredito concretamente que é uma função nossa, a gente trazer uma legislação
para cuidar desse jovem na cidade. Por essa noite é só. Uma boa noite a todos.